no meu primeiro mês nas soluções de investimentos eu vendi 2 milhões. No primeiro mês? É. Caramba! No segundo eu vendi 4 milhões e meio. Você já bateu a meta do ano em um mês no outro lugar. Exato. No meu primeiro trimestre eu vendi mais de 10 milhões. Nossa. Tipo, a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. Então assim, pô, aonde eu quero chegar? Qual que é o número? E por que eu quero chegar nesse número? Pô, legal, vou bater meta, mas por que eu quero bater a meta? Então você tem clareza do impacto que você está gerando. É que nunca você vai estar 100% preparado, nunca vai estar o cenário ideal, sabe, das coisas. E no final do dia cabe você arregaçar as mangas e fazer acontecer, sabe? Isso aí. Você nunca sabe o quão forte você é até que você seja só a única opção. Sejam muito bem-vindos, esse é mais um Você Vem Sempre Aqui podcast e hoje eu tenho um convidado, o cara é amigo meu, posso falar que é meu amigo, né, gente? Acho que é assim, né, podcast, acho que a vida nos conecta com pessoas incríveis e ele é formado em administração, ele já está no mercado de investimento imobiliário há mais de 7 anos, o cara é sócio da Soluções Investimentos, uma empresa que eu admiro muito, que é aqui nosso vizinho em Maringá e São Paulo, né, Gui? Daqui a pouco você vai contar um pouquinho sobre isso também. Ele também é host de podcast, tá, gente? Eu já me autoconvidei aqui pro podcast dele. Então, pra quem não sabe, aí, ele é host do podcast da SoloCast. E nos últimos 3 anos, os caras bateram um recorde. É isso, né? Isso Posso aí. falar que vocês bateram o recorde? Sim, Por sim, 3 sim. anos consecutivos, os caras fizeram mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Estou aqui, pessoal. Sejam muito bem-vindos, Guilherme Feriani, ao podcast aí. Você vem sempre aqui, cara. Obrigado pela sua presença, tá? Cara, obrigado você pelo convite. Faz um tempinho já que era pra gente ter marcado esse episódio. Verdade, verdade. Fico muito feliz de estar participando e nos últimos meses tenho entrevistado muitas pessoas. E é engraçado, né? A gente tá do outro lado da cadeira. É mais gostoso, não é? Cara, dá um friozinho na barriga. A gente tá se colocando no lugar do convidado. É uma baita responsabilidade, porque a gente sabe que tem pessoas que a gente gosta que vai escutar esse episódio. Tem pessoas que a gente nem conhece que vão escutar esse episódio. Podcast, conteúdo no YouTube, cara, é a prova da linha do tempo. Então fica ali e pode ser que daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, alguém pode ser impactado por aquilo que a gente fala. Verdade. Então é uma baita responsabilidade, porque tudo que a gente está falando aqui pode ter uma baita consequência lá na frente, então a gente tem que ser muito consciente em tudo que a gente vai falar. E é muito bacana também pegar um feedback de alguma pessoa que às vezes vê um conteúdo que a gente postou há anos atrás e isso, de certa forma, está impactando a vida de pelo menos uma pessoa. Então, se hoje a gente impactar a vida de pelo menos uma pessoa que passar, que assistir esse episódio aqui, eu tô com a sensação de dever cumprido, eu gosto de levar isso. Em tudo que eu faço, live, palestra, se uma pessoa sair daqui com algum insight, com algum aprendizado, alguma lição, a gente já tá com o dever cumprido. Obrigadão. Eu concordo com isso que você tá falando. Inclusive, eu tava conversando antes aqui com o pessoal do estúdio, que eu gravei um podcast falando sobre inteligência artificial 3 anos atrás. Eu tava revirando ele aqui agora. Falei, cara, que loucura. Conversando sobre inteligência artificial 3 anos atrás, nem imaginei que ia acontecer tudo isso hoje, né? Então é bem o que você falou, tem conteúdos aí que vão impactar a vida das pessoas e a gente sabe que isso vai alastrar por anos, né, Gui? Com certeza. Isso é importante, né, cara? E além disso, né, acho que ver a nossa evolução também, cara. Eu gosto muito de olhar pro meu de 6 meses atrás e assim, cara, pô, como que eu tava falando água lá atrás, como que eu evoluí como pessoa nos últimos 6 meses, né? Então, tipo, é olhar pra trás e também assim, cara, se eu falei alguma coisa errado, que bom que agora eu tenho clareza e eu evoluí, né? Não sou aquela pessoa Maria Gabriela, eu nasci assim, morri assim, vou viver assim, né? Acho que a vida ela vai passando, né, cara? E nós temos que ter esse radar ali pra acompanhar, temos que ter esse histórico pra acompanhar, né? Pessoal, uma curiosidade só, tá? Que eu vou fazer aqui essa pergunta. Ô, Guilherme, quantos anos você tem, cara? Cara, eu faço 27 na quinta-feira. Meu Deus, o cara. Ó, só para vocês saberem o porquê que eu perguntei isso. Porque o Guilherme, para quem conhece ele, eu admiro muito a sua trajetória, admiro muito a sua rotina. E, cara, eu não imaginei que você fosse tão novo assim, tá? Porque, bicho, você já é um cara que se desenvolveu aí, saiu de Maringá, foi lá para São Paulo, agora tá morando lá. Onde começou tudo isso aí, ô Guilherme? Conta um pouquinho da sua história para nós. Boa, bora lá de maneira bem resumida. Cara, nasci Sarandi, cidade do lado de Maringá, né? Então, tipo, colado em Maringá, sarandiense nunca fala, né? Que veio de Sarandi. Que fala de Maringá, né? Fala que é de Maringá pra ficar mais chique ali. Mas, cara, cresci em Maringá, estudei em Maringá. Minha família, a essência é muito simples, mas, tipo, muito humilde. Então, tipo, vim de uma essência muito, muito simples, muito humilde, e, enfim, e caí no mundo de vendas
por acaso, né? É. Cara, ninguém escolhe ser vendedor, né? No final do dia, pergunta pra alguém com 10 anos de idade, o que você vai ser quando você crescer? Ninguém vai falar assim, cara, eu quero ser vendedor. Tipo, hoje em dia, talvez você possa até escutar. E é legal, né? A gente vê crianças assim, cara, eu quero ser empreendedor, quero ser empresário. Na minha cabeça, eu sempre quis ser um empresário. Eu sempre quis, cara, tá de terno, sempre tá com a maletinha do lado, na Aham. mão, né? Então, tipo, eu acho que hoje parte dos meus sonhos de infância eu consegui concretizar. Um era ser jogador de futebol, não Ó, consegui, mas sou não deu certo. ruim de bola, né? A natureza não deixou, mas o empresário ali, empreendedor, vendedor, eu consegui. Então, minha mãe, ela, cara, furou a bolha da minha família. Minha família, pô, todo mundo CLT, Uhum. enfim, trabalhando ali dentro do sistema. E minha mãe, ela começou a empreender, mas empreendedora raiz, né? Então, tipo, com meus 12 anos, eu tive minha primeira oportunidade de trabalho no mercado de trabalho, que foi trabalhando com a minha mãe, ajudando ela. Então, a gente sempre teve isso dentro do nosso lar, né, cara? Tipo, ajudar, servir, tá ali trabalhando. Então, de certa forma, cara, a responsabilidade, ela sempre fez parte da minha vida, né? Uhum. Desde muito novo. Sempre ajudei meus pais. Óbvio que chega ali na fase da adolescência, né? Depois dos 15 anos, 14 anos, a gente vai se tornando um pouco rebelde. Então, Quer dar trabalho vai daí, meio né? rasmungando, enfim, né? Tipo, nem tudo são flores, mas, cara, foi essencial pra eu ser a pessoa que eu sou hoje, né? Então, tipo, Uhum. eu tenho muito disso dentro de mim. Eu não posso esquecer da onde eu vim. Principalmente hoje, a gente andando ao lado das pessoas que a gente tá, né? Pô, bilionários, Sim, sim. milionários. Então, tipo, é legal que a gente não perca a nossa essência. E quando eu volto pra Maringá, eu fico muito... fico relembrando muito isso, é muito gostoso. E eu vejo que você é bem família, né? Pra caramba. E eu acho que isso acaba se tornando até um baita diferencial competitivo meu no mercado, em questão de se destacar, ter uma família. A gente fala, né, muito, vê a galera falando assim, que a família é a base de tudo. E Sim. realmente porque chega num momento ali que, cara, o dinheiro só por dinheiro acaba não fazendo Não sentido faz nenhum. sentido, exato. Não adianta nada você ter uma mansão, você ter uma casa enorme se você não tem uma pessoa ali pra você compartilhar, se você não tem pessoas ali pra estarem desfrutando daquele momento contigo. E até os meus 16, 17 anos eu trabalhei com a minha mãe e tá trabalhando com ela e tudo mais, e assim, cara, não dá mais. Foi um momento onde assim, cara, eu preciso assumir a independência da minha vida, não quero mais trabalhar no final de semana, porque ela tem uma empresa de eventos, a demanda é final de Uhum. semana, eu queria sair, queria Já queria curtir um pouco, encher né, a Guilherme? cara, e, tipo, não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Então as pessoas falavam assim, cara, sempre foi assim? Não, cara, é gradual, você vai mudando de pouquinho em pouquinho, você vai evoluindo, não tem como você ser radical. Toda vez que eu tentei ser radical, assim, cara, eu vou cortar o doce por 30 dias, eu vou fazer a dieta maluca, assim, cara, não se sustentava, né? Uhum. Então, tipo, tem que ser aos poucos. Então, aos 17 anos, eu falei assim, cara, o que eu posso fazer, né? 16 para 17, que eu consiga estudar e consiga trabalhar. O que me sobrou foi ser jovem aprendiz. Uhum. Aí eu assim, cara, você jovem aprendiz, comecei no hospital, então trabalhei por um tempo dentro do hospital, Caramba! fiquei por um ano ali como jovem, 9 meses e fui efetivado. Então, Uhum. tipo, pô, tive um destaque dentro do hospital, fui efetivado. E na minha cabeça eu só queria dobrar minha renda, cara. Porque, tipo, na época, R$ 500 era muito pouco pra meu estilo Tipo, o de vida que eu tinha. Eu que não, que eu vou fazer com esse e eu dinheiro, não né? tinha nenhuma educação financeira que eu Aham. tenho hoje, né? Então, tipo, na minha cabeça, cara, R$ 500, eu tô rico. Depois que eu vi que R$ 500 era pouco, assim, quando Aham. eu ganhar R$ 1.000, vou tá rico de novo, porque eu vou Aham. guardar os outros 500. E muito pelo contrário, né? Quando eu vi, já tava gastando uns 1.000 de novo, e aí tinha ganhado um limitinho no cartão do Nubank. Aí ferrou, cara. Aí Aí eu foi 2.000. tenho 1.000 e mais 500 de limite, o meu salário é 1.500, enfim. Então, tipo, eu fui efetivado dentro do hospital, e o primeiro cargo que apareceu foi auxiliar de almoxarifado. Uhum. E, cara, por mais que foi um cargo assim, cara, que eu me matava de trabalhar, que, tipo, era carregando caixa, recebendo desde material cirúrgico caríssimo de 50, 100, 200, 300 mil reais, até saco de lixo Caramba. que pesava, tipo, 40 quilos e tinha que carregar nas costas pelo hospital inteiro. Só que isso me deu um baita repertório e também uma baita responsabilidade, porque, primeiro, cara, eu tinha que ter uma gestão, um controle, então eu tive que aprender a lidar com dados naquele primeiro momento, que eu não sabia lidar com Excel, com nada. Então nada é por acaso, né? Acredito que Claro, tudo se tudo, conecta, né? tudo se conecta. E esse primeiro contato ali, cara, foi para que eu começasse a me tornar um pouquinho o Guilherme que eu Uhum. sou hoje, ali dentro do hospital. Então eu fiquei ali por mais 2 anos e, cara, eu comecei a me questionar, foi bem na época que eu comecei a ser intencional com o meu Instagram. Olha só, faz tempo isso então. Foi ali com o meu. Ali próximo da Copa de 2018. Então eu Caramba, tava faz ali tempo, cara. com os Pô. 19 anos. Meus hábitos estavam muito ruins. E eu tava ganhando ali, sei lá, R$ 1.500 por mês. Dentro do hospital, se Uhum. matando de trabalhar, segunda, sábado.
Meu salário, sei lá, ia tudo pra cerveja, litrão, Festa. Itaipava, festa. Quando eu vi assim, cara, 19 para 20 anos, o que eu quero, Eu não imaginava isso de o você, que eu Guilherme. quero pra... Eu não imaginava. Cara, o que eu quero pra minha vida? Eu ia trabalhar virado, com ressaca ali e tal, mas as minhas amizades, pô, totalmente diferentes das amizades que eu tinha hoje. E eu lembro que naquela época, cara, por algoritmo do Instagram, começou a chegar conteúdo do Joel J e do Caio Carneiro pra mim. E, cara, o Joel J naquela época era muito impactante, né, cara? E a mesma linha, né, que fala É, desde lá a mesma performance. coisa, performance, cara, vamos mudar de vida, cara, e aquelas pancadas que ele dava, tipo, doía dentro de mim. Até chegar num determinado dia, cara, que, pô, eu enchi o porre e eu escutei nem lembro o vídeo que eu vi dele, eu Uhum. deveria ter salvo, mas deve estar lá. Um dia eu vou rolar o Instagram de Sim, você vai achar, 2018 você e vou vai, você achar. vai achar. E eu falei assim, cara, eu tenho que assumir o protagonismo da minha vida. E eu lembro que eu acabei saindo do hospital, na virada do ano, isso foi no final do ano ali. E assim, cara, comecei a disparar currículo. E aí entrei na área comercial. No primeiro momento foi meu primeiro lugar que aceitou, eu comecei a trabalhar, fiquei 3 meses ali num período de experiência. E por motivo, assim, cara, de cultura, eu não dei fit com o lugar que eu entrei. E acabou que eu fiquei só o período de experiência e saí. E Uhum. comecei a disparar currículo de novo. E aí, nesse meio tempo, trabalhando com a minha mãe e tudo mais, quase 20 anos nas costas, e do nada um escritório falou assim, cara, vem cá, vem trabalhar com a gente. Esse escritório era em Sarandi e trabalhava com consórcio. Isso E lá com os 20 anos, né? isso com meus 20 anos. Eu já tinha comprado meu primeiro carro com 18 anos com consórcio, mas, cara, eu não sabia, não tinha noção nenhuma de como que funcionava. Na minha cabeça era um negócio de tiozão, que só tiozão que fazia aquilo dali. Nunca vi isso como investimento nenhum. Eu falei assim, cara, daí conversando com o pessoal, assim, pô, aqui tem galera que ganha 3 mil reais, tem galera que ganha 7 mil reais, tem galera que ganha 10 mil reais. Você não tem salário fixo nenhum. Que estranho esse negócio, né, Guilherme? Isso que Você você pensou, né? vendeu, todo mundo aqui tá batendo meta, você entrou aqui, você faz o teu horário. Daí eu falei assim, cara, tô recebendo seguro de desemprego. Os caras não. Vou abrir meu CNPJ. Tem um seguro ali de 2, 3 meses. Assim, cara, eu vou entrar aqui, né? Melhor do que eu ficar em casa e Uhum. ter que ficar ali com a minha mãe, nas costas dela, enfim. Comecei, entrei. E aí, cara, por mais que curta, foi uma experiência profissional muito, tipo, Aham. que realmente fez muito sentido por conta que foi o meu primeiro contato com um cold call, cara. Começar a ligar, tomar não na cara. E eu lembro que na minha primeira semana, cara, eu acho que depois deveria. Mas eu nunca fiz tanta ligação como nessa primeira semana de vendas. Tipo, realmente, cara, peguei o telefone e eu vi a galera ligando, parecia tipo o Lobo de Wall Street, Aham. todo mundo Aí ligando você falou, ali. cara, que negócio Cara, que doido, né? doideira, velho. E é aquilo, né? O exemplo arrasta. Aí você via a galera ligando e, tipo, cara, eu marcava reunião e eu via todo mundo vendendo e eu não conseguia vender a semana inteira tomando não. Chegou na sexta-feira eu desanimado, cara, pra caramba, porque eu não tinha fechado nenhuma venda. Eu assim, cara, não vou receber, porque eu não vendi. Eu sabia que daí aquele dia era o último dia pra vender. E você via a galera no seu redor se vendendo. Vendendo, todo mundo. E, tipo, cara, e é emocional, né? Então, tipo, cara, o vendedor ele tem que ter Nossa, uma boa gestão de emoção, né? muito, cara. E desenvolvendo isso. Não só o vendedor, mas o empreendedor por si Sim. só, né? Porque Muito tem. não, né, Gui? É Muito muito não. não, muito tapa, um soco no estômago, enfim, tipo, você. E aí eu liguei a semana inteira e na sexta-feira, 6 horas da tarde, um cliente de Mandaguari falou assim, cara, eu tô indo aí pra gente conversar, dependendo a gente fecha o negócio. Eu lembro que eu fechei minha primeira venda depois de, sei lá, umas 200 ligações na semana. Caramba, cara. E aí, cara, eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida, que, cara, fechar o contrato, aquele gostinho de venda, mas mais do que isso, você ter aquela sensação de que você ajudou alguém. Assim, pô, eu tô resolvendo a dor de alguém. Aí é gostoso quando você tem essa sensação de que você tá tendo uma utilidade pro mundo, né? Você não tá ali só por estar assim, cara, que legal, vou Aí resolver você pensou, um nossa, problema o tal do dela. propósito existe. Foi um pouquinho disso, eu fui começando a ter um pouco dessa consciência. E aí eu fiquei 3 meses nessa empresa, porque daí depois eu descobri que os caras, cara, eram um bando de picareta. Puta, você tá Igual brincando. tinha muito e ainda tem alguns dentro do mercado de consórcio. E eu falei assim, cara, consórcio é um produto financeiro, né? Então, assim como qualquer produto financeiro, eu posso, cara, induzir a pessoa Uhum. para um mau caminho. É, você vai ser contemplado no terceiro mês. Exato, e focar no público C e D, que não é o público para consórcio, no qual Uhum. muitos escritórios de consórcio ainda focam. E eu falei assim, cara, eu não vou conseguir construir uma carreira aqui, né? Por mais que
comecei a ganhar um salário legal. E na época uma tia minha chamou para trabalhar dentro de um banco. Eu fiquei ali por 3 anos, me destaquei, fui campeão de vendas. Olha ali. Fiquei 2 anos ali, fui campeão de vendas. E na época eu comecei a acompanhar meus sócios, que eles já tinham um escritório, uma operação pequena em Maringá. Eles em 7 pessoas vendiam mais do que a gente em 60 dentro da administradora. Caramba, cara. E só que eles postaram. Meu sócio, cara, ele começou a fazer uma coisa lá em 2019, 2020, 2021, que praticamente ninguém fazia. E o que era? Postar conteúdo na internet e educar o público dele. Do que o consórcio podia fazer e como o consórcio podia se tornar um investimento. Uhum. E eu nunca tinha tido um contato com o consórcio pensando em investimento. Era sempre pensando em consumo. Então, tipo, vou fazer, vou ofertar lance e vou contemplar. E aí, tipo, era aquilo. O cara pegava o consórcio de 100 mil, 50 mil para trocar de carro e a maioria das pessoas tem esse contato. O empresário, as pessoas que já trocaram de veículo, eles têm um pouco essa cabeça encaixotada. Por quê? Porque o vendedor, ele tem a cabeça encaixotada também. Uhum. Ele não sabe oferecer da maneira certa pro empresário, pro investidor. Agora o mercado vem se profissionalizando. A gente vai tendo um outro movimento, XP, BTG, grandes bancos, grandes players, grandes economistas. Esse produto está chegando da maneira certa para essas pessoas que têm um pouco de educação financeira e esse cara, de uma certa forma, está conseguindo educar o investidor que o consórcio pode ser uma ferramenta de alavancagem. E é aquilo, né? O Thiago tem acho que é o Thiago Conster, né? E fala bastante isso, cara. Me mostra um vendedor que estudou tanto quanto médico que eu te mostro um vendedor milionário. Então, tipo, o erro da galera tá justamente não aprender e educar o público da maneira correta. Eu falei assim, cara, esse loirinho aqui, esse polaquinho tem alguma coisa diferente, o João. E me chamou a atenção, né, meu sócio. Eu acompanhei ele por uns 2 meses no off, até que no 3º mês ele falou assim, cara, a gente tá indo para um escritório maior, a gente vai montar uma operação maior em Maringá. Eu assim, cara, deixa eu bater um papo com esses caras porque é 880. Ou eles são picaretas, como tem vários no mercado e já vai cair. Ou eles são muito bons. Ou eles são muito bons. E era a segunda opção. Eles eram muito cara. bons, né? Eu conversei com o Gustavo, com um dos sócios do escritório. Deixa eu só fazer um recorte enquanto isso aqui. Da hora. Olha só a importância, pessoal, que é documentar a sua trajetória nas redes sociais. E daqui a pouco eu vou falar até um pouquinho disso. Porque você criou uma empatia nos caras ali pelo que eles estavam fazendo de movimento nas redes sociais. Foi isso que você falou, né? Exato. E daqui a pouco nós vamos voltar disso aí. Mas pode continuar. E é justamente isso, a questão, por exemplo, do Founder Lead Growth, né, cara, que a galera fala, ela é muito importante para você ser um gerador de receita, mas para você atrair talentos, né? Porque hoje a maioria das pessoas que vêm trabalhar com a gente, assessores, cara, são ex-bancários, são pessoas que ganhavam bem, são ex-empresários, que eles veem nosso dia a dia, a nossa cultura, as pessoas que a gente anda, com quem a gente tá, a gente não só é foda, mas a gente transparece isso, esse acesso, né? E assim, cara, eu quero viver isso também. E isso me despertou interesse em pelo menos conhecer, cara, o que esses caras estão fazendo. Então, tipo, se você é empresário e você não documenta onde você tá, com quem você tá, se você tem acesso, se você anda com pessoas de extremamente valor, de grande relevância e valor, cara, pode ter certeza que independente se você não quer vender para o cliente final através da sua rede social, mas você pode trazer, cara, um sócio novo, pode trazer um parceiro de negócio novo, um colaborador, um talento, roubar ele de uma outra empresa, sem você ter que pagar um salário altíssimo. Eu fui lá trabalhar como eu era CLT, fui trabalhar como CNPJ sem salário fixo nenhum, entendeu? Por conta de toda aquela atmosfera que você viu nas redes sociais, ambiente, obviamente. E aí acabei indo, entrei lá e tipo, cara, doideira assim, por conta que nos meus últimos 2 anos lá no escritório que eu trabalhava, na administradora, eu tinha vendido, sei lá, acho que a um ticket médio de 400 mil mês, pra você ter uma base. Então, tipo, vendi 2, 3 milhões no ano. Caramba. Eu sei que lá no... E é pouco se for ver, né, Guilherme? É pouco. Não, e 99% do mercado de consórcio não vende 1 milhão de consórcio no mês. Então, tipo, o mercado eu achei que fosse mais. É muito amador mesmo. E no meu primeiro mês nas soluções de investimentos eu vendi 2 milhões. No primeiro mês? Caramba! No segundo eu vendi 4 milhões e meio. Já bateu a meta do ano em um mês no outro lugar. Exato. Caramba. Ambiente, cara. E no meu primeiro trimestre, eu entrei no final do ano, em setembro para outubro. No meu primeiro trimestre eu vendi mais de 10 milhões de vendas. Então, tipo assim, caraca, como que doideira, né? Deu certo, mas mais do que deu certo, cara, e é aquilo, eu nunca me achei uma pessoa excepcional. Sempre fui uma pessoa mediana, mas, tipo, disciplinada, e eu sempre procurei estar em ambientes desconfortáveis. Porque por mais que eu seja o pior daquele ambiente, eu vou conseguir entregar muito mais do que eu entregaria sendo o melhor do ambiente que eu tava. Então, lá na Servopa, eu poderia ser a pessoa que tava me destacando lá dentro.
Mas, cara, eu seria o melhor Davi e eu nunca saberia que eu poderia entregar mais. Pra você aquilo ali já era o teto. Porque Exato, você já estava em um ambiente que você é o melhor. Por isso que exato. fala, né, Guilherme? Seja o mais burro da mesa, né? Acho que é algo né, mais ou menos assim, né? Exato, cara. Seja o mais burro na mesa, fique quieto, escutando e, cara, você vai moldar padrão. A sua régua, ela é baseada em cima da mesa que você está sentado. Então, tipo, cara, é até perigoso isso, né? Que hoje o Instagram leva a gente É. tem que também saber dosar e não querer antecipar etapas, né? Então, tipo, saber que a gente está no caminho e que leva tempo pra gente chegar. Pra eu chegar onde eu cheguei hoje foram 5 anos de muito trabalho, né? Mas a gente vai moldando, né, nossa rotina, nosso hábito que é aceitável pra gente, e a gente vai estabelecendo esse padrão pra gente, né, a partir das pessoas que a gente está acompanhando. Então, quando eu via, por exemplo, cara, a rotina do meu sócio, do meu lado, prospectando, quando eu via o outro, o modelo do padrão de um atendendo, quando eu via a outra postando conteúdo, assim, cara, eu vou pegar um pouquinho de cada um e vou moldar o padrão do Perfeito. Guilherme de atender. Uhum. E eu ia extraindo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ia formando a maneira do Guilherme de prospectar, de fazer atendimento, e através disso eu fui tendo os meus resultados. E de lá para cá, graças a Deus aí, a gente vem crescendo aí, cara, todo ano 30, 40, 50% o ano, né? Então, tipo, a empresa, a empresa que vem batendo meta, a gente está agora expandindo, fazendo uma expansão nacional, Sensacional. fizemos um partnership no ano passado, no qual me tornei Uhum. sócio do escritório. Hoje sou head da operação de São Paulo. Então a gente está com um escritório que vai inaugurar agora. O episódio a gente está gravando no dia 31 de março. No dia finalzinho do mês que vem já inaugura o escritório na Vila Fera Olímpia. demais. Que por Estamos isso, com o por isso pessoal em que teve essa Alphaville. transição sua pra lá, né? Pra São Paulo. Exato, para nadar com tubarões, né, cara? É aquilo de novo. Então, tipo, pô, tava um resultado muito legal aqui em Maringá, mas a minha régua já tava no máximo, né? Então, assim, Uhum. cara, talvez eu nunca entregaria mais, E como que né? faz, ô Guilherme, até falando sobre isso, como que a pessoa continua batendo metas? Porque, cara, é muito comum na nossa vida a gente bater metas, mas assim, a nossa vida não é linear, ela é altos e baixos. Mas eu tô te acompanhando já não é de hoje, cara, e eu vejo que você tá sempre superando recordes. Cara, qual que é o segredo disso? Cara, rotina. Segredo aí pra você. Acho que pra tudo, né? Tipo, a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. Então, assim, pô, aonde eu quero chegar? Qual que é o número? E por que que eu quero chegar nesse número? Uhum, Pô, legal, vou bater meta, mas por que que eu quero bater a meta? O que que eu vou proporcionar através da meta que eu bati? Pô, com esse salário, o que que eu vou proporcionar? Vou impactar a vida de quem? Ah, se minha empresa bater a meta, vou estar impactando na vida de quantas pessoas? Pô, se agora eu tô com mais caixa, eu consegui abrir outros negócios, eu vou empregar quantas pessoas? Então, você ter clareza do impacto que você está gerando. Porque, uhum. cara, é doloroso. Vai ser doloroso para todo mundo. Eu até fiz um post que vai subir hoje no final do dia, e a gente acha que conforme o tempo passa, as coisas vão ficando mais fáceis. Então a gente fica se questionando assim, cara, pô, eu tô fazendo o que eu gosto, mas tá sofrido. Mas sempre vai ser sofrido, porque você sempre vai estar aumentando a régua, cara. E aí você tem que enxergar que o quê? Se você pediu chuva, você vai ter que passar pela lama, Uhum. entendeu? Só que quando você enxerga, cara, o impacto que isso vem gerando na vida das pessoas, quem você está empregando, pô, o seu salário, você está mudando a vida das pessoas, você evoluindo como pessoa. Por exemplo, no meu caso, cara, eu tô furando a bolha da minha família, então, o acesso que eu tenho hoje, o relacionamento que eu construo hoje, não vai melhorar só a minha vida, mas vai melhorar a vida das minhas irmãs, melhorar a vida dos meus filhos. Eles Uhum. vão ter muito mais Perfeito. oportunidade lá na frente, através das conexões que eu faço hoje, através do patrimônio que eu construo hoje, através dos ganhos que eu tenho hoje. Então, tudo isso, cara, gera uma baita responsabilidade Perfeito. para que eu consiga sustentar a rotina que eu vou desenhar. Mas você concorda que é difícil, Pra caramba. mas vai ser difícil no bom e vai ser difícil no ruim? Exato. Não é aquela máxima, mais ou menos, escolha o seu difícil? É exatamente isso aí. Escolha seu difícil, porque no final do dia, cara, e é aquilo, dói. Às vezes, cara, é aquilo, né? A vida, ela, de certa forma, a gente vê uma curva de progresso, só que esse progresso a gente vê ele ao longo dos anos. Uhum. Se a gente for olhar ele em trimestre, pode ser que num trimestre a gente tá aqui e no outro, puf, a gente caiu. Cara, e dói, né? Tipo, quando eu vejo que, cara, que eu não performei no último trimestre.
Então eu tenho que fazer uma autorreflexão, assim, cara, o que que eu errei? O que que eu devo melhorar? E quando eu vejo que eu não paguei o preço, porque é aí que dói. Assim, cara, eu poderia Fala, ter mas tido um. eu não mantive, Pô, né? e quantas vezes, tipo, que eu não bati a meta no trimestre, a meta que eu estabeleci, e se eu for ver, é porque eu não paguei o preço, cara. Eu não cumpri o processo, eu não cumpri com a rotina que eu tinha que cumprir. Eu não fiz aquilo que estava sob o meu controle. Porque se a gente foca naquilo que está sob o nosso controle, cara, a gente Uhum. consegue chegar no objetivo final. A gente elimina, óbvio, dentro das condições que a gente tem hoje. Não adianta a gente fugir e colocar alguma coisa É, não, impossível. Ó, quero chegar em 1 milhão de é, seguidores, eu tô com 10 mil não tem é, em 3 exatamente. meses, A né? maioria faz isso, tá? É. E às vezes daí não alcança nem o primeiro 12 mil e já desiste. Exato. Então, tipo, é você. E dói. E é que você enxergar o seu difícil. Cara, os próximos. E é sempre aquilo, né? É um balde de água fria. A gente toma um soco no estômago. Porra, agora os próximos 3 meses eu vou acelerar, É. vou cumprir, vou comprar com o processo. Aí quando você vê, você bateu. É, nos outros 3 meses. Então, tipo, cara, a vida ela é muito linear, né? O importante, eu falo, cara, é o quê? O segredo da constância não é você ser perfeito, é você ser adaptável. Então vai ter dia que você não vai estar bem mesmo. Assim, cara, Normal. hoje eu tô com a energia baixa, hoje, sei lá, cara, não tô bem, hoje o meu negócio, hoje eu não tô com o corpo Às legal. vezes você bateu o carro, aconteceu alguma coisa, né, Guilherme? Exato, mas Tudo pode e acontecer. faz o que você tem de melhor para aquele dia, né? Tipo, eu gosto muito de jogar pro esporte, assim, cara, tem dia que eu viajo, eu durmo menos, durmo mal, tipo, às vezes durmo no ônibus quando não consigo voo. Mas, cara, pelo menos, sei lá, 50 minutos ali eu vou sair pra dar uma corrida, nem que seja uma corridinha leve, só pra, tipo, dar uma endorfinada, energia no Sim. corpo, só pra cumprir com o check mental, cara. Ah, e você entrou numa parte do assunto que eu gostaria muito de perguntar pra você. Eu acompanho. Cara, se você ainda não segue o Guilherme nas redes sociais, segue. Mas se você tiver força de vontade pra poder acompanhar. Porque, cara, a sua rotina nas redes sociais, ela é. Cara, você faz muito correta, a não ser que você posta lá e não é. Que eu acho que é que, né, que você não faria isso. Mas, cara, como que nasceu isso de você acordar 4 e pouco da manhã? 4h30 da manhã. 4 e meia da manhã, cara? É, na medida do possível, né? Agora tá um pouco mais complicado, que o dia tá acabando mais tarde lá em São Paulo, Mas a então maioria dos a maioria dias. dos dias, quando eu tenho controle, eu durmo cedo, durmo ali umas 9 horas da noite e acordo E de onde quatro e surgiu meia da isso, manhã. Guilherme? Cara, surgiu por conta que há 4 anos atrás, não, isso há 3 anos atrás, comecei a correr na pandemia, cara, doido da cabeça, né, em casa, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então eu sempre Uhum. gostei de praticar esporte, mas sempre tive hábito ruim na minha infância, sempre comi muito, tinha sobrepeso, Olha só, e aí não imaginava. depois eu era gordinho, mano, Olha tipo, só. até meus, sei lá, até meus 15 anos eu pesava, sei lá, 90 Olha quilos. só, Guilherme, não sabia não, cara. E aí depois eu comecei a emagrecer, só que aqui é uma coisa, cara, o falso magro, né? Então, tipo, eu tava magro, só com a cara inchada de beber todo dia. Você vê minhas fotos ali com 15, 16 anos, assim, cara, é horrível, assim, nem, você nunca vai reconhecer com o Guilherme de hoje. E aí, quando eu entrei no escritório, cara, e muito pelo exemplo dos meus sócios ali, assim, cara, eu vou começar aos poucos, melhorar um pouco minha alimentação. Então eu comecei a melhorar um pouco a alimentação, isso jogando futebol, correndo e tudo mais. Então, tipo, comecei pela alimentação. E correr eu comecei na pandemia. Só que, tipo, sem planilha nenhuma. Só, Então, eu corria, tinha só dia que saía e corria corria. 5, tinha dia que corria 10, tinha dia que corria 12. Aí tinha dia que caminhava, enfim. E aí eu coloquei a meta, que daí tinha alguns amigos que corriam também. Todo final de semana a gente fazia o tal do longão junto. Aí no final de semana a gente fez 8, no outro a gente fez 12, no outro a gente fez 14. E aí teve um final de semana que eles foram viajar, a gente tinha feito 14, e sei lá que doideira que deu na minha cabeça, eu fiz 21. Caramba, E cara. fiquei quebrado, assim, tipo, no outro dia, óbvio, né? Destruído, né? Os primeiros 21 dói pra todo mundo, sem suplementação, sem nada, não entendia nada. A roupa não era a roupa ideal pra Foi na correr, loucura, né? tênis, exato. E, cara, eu gostava muito de correr. E quando eu comecei a morar sozinho, isso há 3 anos atrás, eu escutei um podcast do Caio Carneiro, cara. Dele batendo um papo com o Thiago Vinhal e ele falando assim, cara, das melhorias que o Iron Man fez na vida dele. Como Uhum. que melhorou a rotina, a performance, como ele se tornou uma pessoa mais presente dentro de casa, como que a Fabi se orgulhava dele diante do que ele tinha tornado, como que o exemplo dele de beber, de não beber, de no que ele tinha impactado também nos hábitos das pessoas que estavam ao redor, dos colaboradores, assim, cara, eu quero isso dentro da minha vida, eu quero se tornar essa pessoa, eu quero beber menos, quero comer melhor, e pra gente facilitar um hábito, cara, a gente tem que colocar
um outro hábito dentro da nossa vida e eliminar os outros maus hábitos, Olha né? só. E eu assim, cara, mas tá muito distante da minha realidade hoje, né? Fazer triatlon. Isso já era no meio do ano, pô, comprar bicicleta, fazer natação, não sabia E isso nadar. já foi ano passado, você tá falando? Não, isso em 2023. Ah, sim, faz tempo já. 23. E aí eu falei assim, cara, eu não posso fazer o Iron, um Iron agora, não posso comprar uma bike agora. Já corria, falei assim, cara, eu vou fazer uma maratona. Já tinha feito 21. Aí eu me preparei pra fazer a maratona, aí que eu fui atrás de uma assessoria. Então, tipo, pô, me ajudou muito. Uhum. Isso pra tudo na vida, né, cara? Quando a Com gente certeza. tem acompanhamento de pessoas que Que já já chegaram lá, passaram né? lá e tudo mais, seja um mentor, seja qualquer coisa, ele encurta muito, cara, a nossa vida, facilita muito, evita da gente se frustrar. Aí eu fiz minha primeira maratona em 2023, em Foz do Iguaçu. Cara, e aí começou um processo muito importante dentro da minha vida, que foi de mudança de ciclo de relacionamento, né? É aquilo, cara, a gente não consegue ter uma vida nova andando com as mesmas pessoas e tendo os mesmos hábitos que a gente tem. No final do dia a gente tem 24 horas só. E não tem como a gente, cara, mudar da água pro vinho se a gente tá no mesmo ciclo de relacionamento. Então, por muito tempo eu tentei conciliar, cara, os mesmos amigos, as mesmas rodas. Mas você sente que algo tá te Não, puxando, né? exato. E aí, tipo, eu bebia na sexta, e aí no sábado eu tinha treino de corrida, aí eu não conseguia treinar bem, ficava puto, e aí eu falei assim, cara, ou eu quero um ou eu quero o outro. E se eu chegar no dia da prova e eu não conseguir fazer os 42 quilômetros, a culpa vai ser minha, porque eu não tô cumprindo o que tá com o meu controle. E aí, de certa forma, eu acabei cortando aos poucos esses rolês ali à noite, na sexta. E, cara, é uma coisa que você vai ver, que as pessoas que são de verdade, cara, Elas vão e entender, que elas né, torcem Guilherme? por você, cara, você vai encontrar ela depois pra almoçar. É, Você de vai, é boa. um outro rolê que você vai Ela fazer vai com entender. ela. Ela vai entender, porque ela tá torcendo por você também, Agora, pelo seu aquele que não progresso. está, ele vai te puxar ao contrário, cara. Exato. Fala, ih, agora o Guilherme já tá desse negócio de corridinha. Eu tenho certeza que você teve amigo assim, né? E é sempre a pessoa que não tem resultado que te critica. Então, por exemplo, se você tá numa roda de amigo que fala assim, desculpa a palavra, mas que viadinho, parou de beber. Sim, cara, é o cara que enche a cara, que tá com o casamento ferrado, que tá aí bebendo todo dia. Endividado. Agora, vê se o cara que vai pra igreja todo dia, que tem negócio consolidado, que tem a vida bem Eu concordo resolvida, contigo, vai Guilherme. te encher o saco que você cortou o álcool porque você tá focando na sua família e tá focando no teu negócio. A crítica nunca vai vir de quem tem resultado. A crítica vai vir sempre do fudido, desculpa o palavrão. Mas não é verdade? A crítica vai vir daquele que não construiu nada, cara. Exato. Pô, você chega ali na Brain, que é a mentoria que nós fizemos parte, que nós se conhecemos. E você fala assim, cara, eu tô dormindo pouco, porque eu tô focadaço, tô abrindo empresa, tô estourando pau, cara. Tô distorcendo. E tem um momento que a gente tem que desequilibrar mesmo. Lógico. Desequilibrar O pra conseguir desconforto. equilibrar lá na Lógico. frente. Concordo. Cara, o cara não vai te chamar de maluco, porque ele sabe que se você falar isso pro Flávio Augusto, Eu ia falar, não, mas é assim mesmo. é assim mesmo, cara. Eu estaria estranhando se não fosse É. assim. Agora o teu parente que fala assim, cara, você tá trabalhando demais, hein? Nossa. Toma cuidado. E se você for ver, é o cara que não tem resultado nenhum. Ou aquela pessoa que aparece e fala assim, virou rico agora, hein? Agora você não aparece mais, ô irmão, tô construindo o meu futuro, cara. E as ideias nossas vão se conectando com pessoas que estão na mesma vibe, né, cara? Hoje mesmo eu vim almoçar aqui em Londrina com uma amiga minha que eu conheci lá em São Paulo. A gente tá fazendo filosofia juntos, estudando filosofia. Olha só, que legal, cara. Pô, do caramba, assim, porque a gente se conheceu lá, tá acompanhando conteúdo de um do outro no Instagram. E, cara, as pessoas se conectam, né? Então, com o tempo, é necessário você passar por um processo de solitude para você investir em você mesmo. E para você saber para onde você quer ir. Só que com o tempo, cara, você vai encontrar pessoas com a mesma vibe, com a mesma energia na caminhada. Cara, isso é muito bizarro isso. Porque por muito tempo eu me senti muito sozinho. Porque eu falei, cara, não é possível que só eu que tô nessa loucura aqui e não acho nenhum doido junto. Cara, aí eu encontrei os doidos de vocês. Empreender é solitário, né? Aí eu falei, cara, tem um bando de doido aqui dentro de uma mentoria, eu vou fazer parte desse trem aqui, cara. Aí a loucura só aumenta, né? É doideira, Eu falei pro João esses tempos atrás, falei, João, tô cansado. Meu, ele me ligou, a gente conversou, falei, João, tô cansado. Ele falou, cansado do quê, velho? Ele já me botou no meu lugar, cansado do quê? Tal, isso. Eu falei, cara, você é doido. E se você for ver, sempre tem alguém fazendo mais do que você. Eu falei, né? velho, é verdade. E até aí, pra fechar essa linha de raciocínio do triatlon, cara, aí eu comecei a fazer. Fiz mais. 2023 pra cá, fiz mais 3 maratonas. Vou fazer minha quarta agora em Porto Alegre, em maio.
comecei a fazer triatlon, então, cara, comecei a nadar. E como que funciona o triatlon? Ele é a natação, a bike e a corrida, né? Exato. Qual que é a primeira? Qual que São começa três primeiro? modalidades, então primeiro você nada, depois... Sempre a natação é primeiro. Sempre a natação primeiro. Você sabe por quê ou não? Cara, não sei. Você Acredito sabe porque é mais que difícil, né? Não, nem porque é mais difícil, mas eu acho que faz mais sentido mesmo você se molhar nadar, primeiro, talvez. Exato, depois pedalar, depois correr. Acho que seria mais perrengue aí você fazer o inverso, né? Mas tem as provas malucas aí que dá pra fazer inverso também, enfim, mas o normal é isso. E quantos, você nada quantos metros no triatlon, por exemplo? É sempre padrão? Boa, e existe várias distâncias de modalidades, né? Hoje o que tá hypado e que todo mundo fala é o circuito do Ironman, né? Então, tipo, no qual tem um Ironman full Uhum. e eu tenho um 70.3, que é a distância, a metade da distância do Ironman. E qual que Que é o você já meio fez? Iron. Então, tipo, agora eu vou fazer meu primeiro 70.3. Não faço em ideia o que é isso, outubro. cara. Então, por exemplo, o Ironman full, que é o Ironman completo, é você nadar 3.800 metros. Nossa, 3 quilômetros e 800 metros. É, exato. Caraca, É você cara. nadar aí, cara, 1h30, 1 hora. Meu Deus, é muita coisa, É velho. muita coisa. Aí você dá, tipo, quase 3 voltas aqui duas voltas no lago aqui. É muita coisa, Guilherme. Londrina. Então é doideira. Então você vai nadar aí 1 hora, 1h30, dependendo da velocidade que você nada. Óbvio que tem gente que faz isso mais rápido. É você pedalar 180 quilômetros. Caraca, Então, você velho. pedalar A perna fica ali. a pernada e pedalar forte. Então, tipo, uma coisa é você pedalar, tipo, o passeio da Maringá FM que a gente fala, que aí pedalzinho é. Tranquilo, né? Outra coisa é você pedalar forte, cara, e depois você correr uma maratona no final. Então, tipo, quem faz bem essa prova, os profissionais terminam ali com a média de 8 horas, Nossa. 7 horas e meia de prova. Caraca, Grande velho. média geral dos amadores ficam entre 10 a 14 horas. Nossa. E aí tem algumas pessoas que terminam ali com 20 horas de prova, 18 horas de prova. Então, tipo, É essa que você vai fazer agora. surreal. Não, vou fazer metade disso. Metade disso. Que já é Que pesado por pra si só caramba, já né? já é pesado. Você vai fazer o quê? Você imagina que você vai fazer em 10 horas, mais ou menos? Como eu vou fazer metade, minha meta, como vai ser a primeira prova, é fazer 5 horas. Ah, em 5 horas. Porque... Que já é pouca coisa, hein, cara? Seria o completo, o ápice é fazer em 10 horas, né? Pra quem é amador. Mas a metade eu quero fazer para 5 horas. Então é 1.900 metros nadando, 90 pedalando e 21 quilômetros correndo. E essa será em Porto Alegre agora que você vai participar. A maratona em Porto Alegre e o meio Iron, que é o 70.3, em Floripa. Floripa, quando é? Vai ser em outubro. Outubro. Dia Poxa, 18 de outubro. e você já está se preparando muito Já para tô isso, me né? preparando. Nos últimos 3 anos ali, nos últimos 2 anos que eu comecei no triatlon, cara, eu fiz provas menores. Daí, fora isso, tem distâncias menores, né? Então, o triatlon, cara, é um esporte super democrático. Uhum. Diferente da corrida, que é mais democrática ainda, que você só tem que colocar o tênis, né? Você tem que ter os equipamentos de natação e tem que ter uma bike, enfim. Mas existem distâncias menores que você coloca ali, por exemplo... Vai nadar 750 metros. Já é coisa pra caramba. Você fala assim, 750 metros. Cara, a hora que você chega no mar e você vê a distância da boia pra... Aí você fala, ferrou, Você fala, velho. cara, tem 10 quilômetros ali dessa boia, tá muito longe. A primeira vez que eu nadei no mar, assim, cara, é muito longe. E é um outro esporte você fazer natação no mar, né? Uma galera tem crise de pânico, enfim. Então, tipo, existem distâncias menores, como o sprint, que é nadar 750 metros, correr, pedalar 20 quilômetros e correr 5 quilômetros. Foi a primeira prova que eu fiz. Fora isso, cara, pra quem quer começar de verdade mesmo, assim, cara, quero ter uma primeira experiência. Tem o super sprint, que é metade da distância do sprint. E o que eu fiz até agora foram as provas olímpicas. Então fiz sprints e provas olímpicas, que daí é a distância das Olimpíadas, que é você nadar 1.500 metros, pedalar 40 quilômetros. Caramba, é coisa, cara. Você tá doido. E correr 10 quilômetros. Pra você ter uma base, uma prova olímpica, quem faz bem ali, tipo, 2 horas e meia, 2 horas e 15 de prova. Então, tipo, já é uma prova que tem um grau de... Você fica dolorido no outro dia. Mas imagino. É uma distância gostosa, assim. E você está relacionado nesse... A gente gosta muito de falar do poder do ambiente, né? A gente fala muito isso, né, cara? E estar nesses ambientes, como que você vê isso agregando valor na sua vida, no dia a dia, nos negócios? Porque, cara, são várias caixinhas que você administra, né? Exato. Pô, você tem a sua meta para bater lá no seu negócio, né, cara? Você tem a meta para bater no Ironman. Você tá entendendo o que eu tô te perguntando? Tipo, poxa, como que você administra tudo isso e onde tudo isso se conecta para chegar num todo, sabe? Boa. Cara, eu acho que uma coisa acaba sustentando a outra, sabe? Eu fico muito perdido quando
eu não tenho uma prova no meu calendário e quando eu não tenho uma meta pra bater no escritório, né? Porque a gente não sabe o porquê a gente tá fazendo as coisas, se torna muito mais pesado e, cara, fica difícil você acordar Aham. 4h30 da manhã se você não sabe por que que você vai acordar Você vai falar, 4h30. pra quê? Exato. É. Então, tipo, de certa forma, cara, e até quando eu entrei no esporte, eu era uma pessoa muito desorganizada, por incrível que pareça. E o triatlon por si só, cara, ele exige que você tenha o mínimo possível de rotina e de organização. Perfeito. Porque, cara, são todos, 90% dos dias, vão ser 2 treinos por dia. Então, cara, é roupa pra natação, roupa pra corrida. Alimentação, suplementação, dependendo do horário que você treina, como que você come. Aí a roupa do trabalho, aí o que você tem que comer durante o dia, aí você chega em casa, você tem que desfazer a mochila que tá cheia de tranqueira. Nossa senhora, Então, cara, você tem que ter uma baita logística, você não pode esquecer nada, né? Em Maringá ainda podia me dar o luxo de esquecer, mas São Paulo, São você Paulo esqueceu, esquece. já era, você não volta pra casa mais. Então você acaba se tornando uma pessoa muito mais organizada, cara, e muito mais intencional em tudo que você faz. Porque quando a Uhum. gente vê, cara, e até eu falo bastante isso pro pessoal do escritório, às vezes a gente tá passando 8 horas no escritório, mas rolando tela, cara. Dificilmente você passa 8 horas no escritório sendo full produtivo às 8 Não, horas. impossível. É impossível, cara. É Impossível. impossível. Ah, eu fico das 8 às 10 no escritório. Cara, tá sendo improdutivo. Desculpa falar. Eu concordo. Mas, porque se você, cara, Eu tem concordo. um intervalo aí, você tem um tempo pra você. E é necessário, cara, a gente ter um tempo pra gente. Então, tipo, eu tenho uma rotina pela manhã que é o que, cara, eu acordo, eu não pego o celular na primeira meia hora do dia. É o momento onde eu tenho meu devocional, vou ler a Perfeito. Bíblia, vou. Você tá Cara, corretíssimo, cara. e se eu Não pego. faz essa poluição mental logo cedo, né? A dopamina barata, né? Não, esquece, porque se eu pegar o celular, eu ver a mensagem de um cliente, cara, eu Você vai querer perdi a responder. conexão. Vou começar a Concordo. pensar na bucha que eu tenho pra resolver. Concordo. E já era, eu esqueci de Deus. E, tipo, vou começar a pensar no pepino. Então, ali, cara, nos primeiros 30 minutos do dia, é o momento, cara, de como que tá a minha vida? O que eu fiz ontem? É uma autorreflexão mesmo. Porque às vezes a gente entra no flow, cara, a gente só reage, né? Tipo, a gente não tá tomando decisão nenhuma, a gente tá só reagindo, só entrando no flow. E é muito fácil a gente entrar nesse flow. Assim, cara, se a vida tá boa, se tá ruim, a gente acaba aceitando aquela situação. Ah, tô bebendo todo dia. A pessoa não se questiona se isso tá certo, se tá errado. Ah, tô falando palavrão todo dia. Tipo, cara, Não, mas eu acredito que a maioria dos seres humanos, eles não têm um senso de ser autocrítico. não tem. Não, Jamais. isso não acontece, cara. É só assim, cara, vou deixar esse problema pra amanhã e já acorda estressado e vai dormir estressado e come mal e só vai empurrando. A maioria é assim, Só vai cara. empurrando. Então, esse momento de autorreflexão, cara, de certa forma, ele acaba, tipo, que me dá uma clareza do que eu tenho que fazer, de como que tá a minha vida, de eu priorizar quais tarefas que são chaves pro meu dia e ter um controle ali dos hábitos, das rotinas que eu tenho pra chegar no resultado que eu quero ter. E depois a questão da disciplina, né, cara? Que, tipo, o esporte de endurance, por mais que você conhece, cara, e eu acho que dos benefícios é esse, você se conectar com pessoas, cara, que independente do motivo pelo qual ela treina, ela é uma pessoa que tem algo para agregar para você. Uhum. Então, cara, é o pai. E muitas vezes a pessoa tem uma rotina muito mais pegada do que a sua. Então, eu acompanhando amigos meus que fazem Ironman, por exemplo, depois você me fala como que tá o tempo. Não, mete bala, mete bala. E eu acompanhando amigos meus que fazem Ironman, cara, eu vejo assim, pô, eu treinando pra maratona e eu me achava um bichão quando eu treinava pra maratona. Não é nada, irmão. Por conta que você vê que Mas o Iron Man é a pegado, pessoa cara. tem Você tá doido. filho, a pessoa tem empresa, a pessoa tem tudo e ela dá conta de fazer aquilo. Então, se você for ver, você tá só arrumando desculpa. Então, eu assisti um podcast do Bernardinho recentemente. Nossa, ele é fera, né, cara? Não, ele é surreal e eu, cara, é a pessoa que eu ficaria dias e dias escutando ele Nossa, o falar assim. Bernardinho é fenomenal. E ele fala, cara, que quem não tem tempo é a pessoa desocupada. É. Porque o cara ocupado, ele sempre tem tempo pra Você já percebeu? Quando a gente pede alguma coisa, pede pro ocupado que ele vai fazer, cara. Exato. Cara. Não, eu dou um jeito. Eu dou um deixo de jeito, fazer arruma o que aí, é cara. dele. Enfim, então, tipo, cara, essa conexão de você se conectar com pessoas ali, cara, que tem hábitos bons. Geralmente o cara aí não bebe tanto, se bebe, toma um vinho, toma alguma coisa. Então, tipo, de certa forma, são conexões boas. São pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você tá buscando, qualidade de vida, bem-estar, longevidade. E o esporte de endurance, ele traz muito isso. Não tem como você encurtar caminho. Então, tipo, cara, na vida não tem como a gente encurtar caminho. Então, por exemplo, cara, se eu quero correr uma maratona para menos de 3 horas, eu não vou conseguir correr uma maratona para menos de 3 horas, pelo menos se eu não tiver uns 4, 5 anos de corrida. Uhum. Para mais.
entendeu? E não tem como eu posso tomar remédio, enfim, eu tenho que passar pelo processo. Uhum. Não tem atalho, né? É Exato. isso que você quer dizer, Por né? exemplo, fisiculturismo, cara, às vezes a pessoa, sei lá, toma alguma Sim, coisa, sim. hormônio, enfim. Precisa, né? Exato. Agora na corrida, cara, não tem Não tem como como. o cara ele encurtar. Não tem como. Ele tem que ir no processo. Natação, cara. Comecei a nadar, eu era horrível nadando. Sou até hoje, mais menos ruim. Mas eu vi que era um esporte, cara, que eu a todo momento eu me colocando no lugar de aprendiz, cara. Eu dando um soco no meu ego, na minha vaidade. Então, o esporte, de certa forma, ele traz isso pra mim, cara. Eu não sou ninguém. Se eu conseguir um tempo bom numa prova, é por aquele momento. E se eu deixar de me preparar, Nossa, cara, sim. E você não tem como mais. eu não sustento aquele resultado. Eu fiz e agora pra sempre eu vou ter o mesmo. Não. Se você não continuar treinando, ou você fique pior que aquilo, ou você pode ser que fique igual. E é engraçado porque daí a gente faz uma prova, faz uma prova de triatlon, faz uma maratona, a gente fica umas 2 semanas sem treinar depois, descansa no corpo e tudo mais, dá uma reduzida significativa no volume de treino. Uhum. E quando a gente vai fazer o primeiro treino pegado depois, cara, você não entende como que você correu 42 quilômetros naquela velocidade que você fez. Cara, não tô conseguindo correr 2 quilômetros na mesma Você fala, velocidade. pô, como assim, né, Porque cara? o corpo, cara, óbvio que depois ele recupera porque já tem ali um preparo e tudo mais, mas a memória muscular, mas depois de certo tempo, você fala assim, cara, é impressionante. E isso na vida, né, nos negócios, assim, cara. Eu falo pro pessoal assim, cara, pô, você teve um resultado bom no mês? Legal, Uhum. parabéns, você não é o bichão. Você teve um resultado ruim, cara, calma aí, você não é tão ruim assim também não. E num trimestre, cara, o mundo pode virar de ponta cabeça. Eu falo muito isso pro nosso time hoje. Se você tá numa posição confortável hoje, cara, não se conforta, foca, não se acomoda, foca no processo, porque, cara, a vida ela vira assim o tapete, puxa, enfim, é questão de tempo para você sair dessa posição desconfortável. Então você não é ninguém, você só tá numa posição. Seja ela confortável ou desconfortável. E a pessoa que ela tem sucesso, ela tem uma inteligência emocional muito boa de lidar, de não se apegar a elogio e nem a crítica. Porque, cara, o elogio acaba subindo o teu ego e por vez você vai tomar um soco no estômago muito maior lá na frente. E a crítica, irmão, é igual a gente falou, é sempre vem da pessoa que tá numa posição muito inferior à nossa, a pessoa que não tá na arena, né? Porque a pessoa que tem mais resultado que você nunca vai te criticar. Ela pode te dar uns toques, né? E aí você tem que buscar a crítica de pessoas que têm mais resultado que você. Né? Uhum. Porque com o tempo também a gente começa a ter resultado, só tem tapinha nas costas, né? E é Exatamente. Tem que tomar importante. cuidado com isso pro nosso ego não inflar, cara. Não é? Demais, demais, demais. E, cara, eu ia até te perguntar, né, para você deixar um conselho para as pessoas e mulheres, homens que estão querendo começar nesse novo universo que eu falo, do mundo dos investimentos, trabalhando na cadeira que você está hoje. E você deu dois putas conselhos, cara. Uhum. Eu gostei muito disso que você falou. Eu já ia te perguntar, mas você antecipou. Que eu gostei disso que você falou, que o elogio, toma cuidado com o elogio, para você não subir muito o teu ego, e toma cuidado com a crítica, porque muitas vezes é a pessoa ali que não construiu nada que tá querendo te, né? Às Exato. vezes quer até te derrubar e quer levar ela pro caminho que ela tá também, né, Guilherme? Eu tô sempre. É porque. E se a gente for ver, a crítica sempre vem da pessoa que a gente menos esperava, né? Que é a pessoa que tá do nosso lado. Porque. Ou a familiar, ou amigo, ou parente. Porque ela não aceita que a gente veio das mesmas condições, ou de condições até É. pior, e a gente tá tendo mais Ela, como resultado assim, agora. cara? O Guilherme tava aqui comigo até esse tempo atrás, aqui em Sarandi, bebendo aqui e tal. Como assim? Como que ele Agora tá em chegou São lá? Paulo lá? Tá com, Cara, abandona isso aí, Guilherme. Volta pra cá, tá com o nariz caralho. empinado. Ah, você mudou, agora você anda com os Mudou, ricos. é. Enfim. E da mesma maneira tem amigos que, cara, pô, se incentivam e é do caramba quando a gente se encontra, quando a gente almoça, quando a gente faz alguma coisa, você fala assim, cara, que legal evoluir também, eu também evoluí. E você conversa com a pessoa, parece que vocês não estavam há 6 meses sem conversar, a amizade continua a mesma, e o progresso de um estimula o outro. É bacana, cara, você ter essas Sim. amizades duradouras, né? E eu gosto também, sabe? Eu tenho amigos assim que às vezes me procuram e vice-versa também. Tem amigos meus que estão bem à frente de mim e tem amigos que estão atrás, normal. E tem amigos que chegam em mim e falam, cara, poxa, tem um amigo meu recentemente estudou comigo na escola e ele sentou comigo super aberto assim, ô Pedrão, me explica aí, cara, o que que tá acontecendo? Eu quero também seguir esse caminho. Eu falei, pô, anda comigo, velho, vamos juntos aí. E vice-versa, eu também já fiz isso com outros amigos. Cara, me dá uma força aí, quero crescer, quero andar contigo. Pô, isso é legal, Eu velho. falei isso pra amiga agora, assim, hoje, cara, almoçando.
que o faixa preta ele sempre vai estar disposto a ajudar o faixa branca, né, cara? Desde que ele veja vontade no faixa branca. É engraçado que às vezes, cara, como a gente é referência hoje no mercado de consórcio, tem muitos vendedores que pedem ajuda pra gente e tem muitos vendedores que às vezes chegam como clientes ocultos, né, cara? Ah, Que já quer roubar aquilo que você faz, né? Exato. E eu acha que vai ter algo ajudar, misterioso, cara, né? a pessoa que pergunta pra mim no direct, que tem humildade pra perguntar, porque eu tenho humildade pra perguntar às vezes pra pessoas no direct, enfim. E, cara, a gente gosta de ajudar quem a gente vê que tá com Ajudar vontade faz de parte aprender. do processo de crescimento. Preenche nossa alma, cara. Nossa, é muito gostoso A ajudar, gente tem que cara. transbordar assim pra fora, né? Tem que esvaziar a xícara pra que a gente consiga encher de novo e transbordar novamente. E é um processo, porque o ser humano só vê sentido na vida, cara, a partir do momento que ele... E só se sustenta qualquer sucesso se você entende por que você tá gerando aquilo, né? Como eu disse no começo da conversa. E indo sobre a dica dos investimentos, cara, eu tô lendo muito Morgan Housel. Fera. E tô estudando muito, cara, mercado financeiro e tudo mais. Até para ganhar repertório também em outras áreas, né? Passar um cenário diferente, macro, enfim, mundial para os meus clientes. Cara, e no final do dia, né? Tipo, e isso eu falo por mim mesmo, cara. Tipo, eu quando ganhava R$ 500, eu achava que quando eu ganhasse R$ 1.000 eu ia estar bem da vida. Quando eu ganhava 1.000, que eu falei assim, cara, eu vou ganhar 3, pô, vou ficar rico de novo. Quando eu ganhei 3, comecei a ganhar 6, assim, cara, pô, tô resolvido. E na verdade não. Depois 20, cara, pô, agora já era, agora ninguém me segura mais. E não é bem assim, né? E não é bem assim, cara. Então, tipo, e muitas vezes não é bem assim, porque, cara, é um processo de autoconhecimento e de autoaprendizagem, né? Mas é muito mais gostoso a gente aprender com a falha e com o erro dos outros. Concordo. E hoje a gente paga pra aprender com alguns empresários que já erraram também. Já erraram. Entendeu? Então, e chegaram tipo, onde a gente quer chegar, né, cara? Exato, né? E a mesma coisa com o dinheiro, pô. Se a gente for ver esses grandes economistas aí, cara, eles já quebraram a cara, já quebraram, já zeraram o patrimônio e hoje eles escrevem livros para ensinar outras pessoas. E eu também, meus sócios também, nós já erramos muito financeiramente, né, cara? E tudo que a gente fala é o skin the game. O que a gente faz, a gente fala, a gente já faz e já fez também, né? Os imóveis que a gente adquire com consórcio, enfim. Mas, cara, é um processo de autoconhecimento. Então, a maioria das pessoas, cara, elas não conseguem acumular patrimônio porque elas não sabem o porquê e por qual a finalidade do dinheiro delas. Tipo, tá tudo baseado, ainda mais hoje que a gente vive na era de consumo, cara, pra tudo que é lado. E eu hoje vivendo ali em São Paulo, cara, na Faria Lima, cara, é impressionante o quanto que o consumo é estimulado pra tudo que é canto, cara, é mídia pra tudo que é canto, é celular pra tudo que é canto, é no Uber, é tudo ali de certa forma, é uma manipulação pra você entrar naquele universo e você gastar cada vez mais. Influenciador pra tudo que é lado, Viva cara, o marketing. blogueiro, cupom pra tudo que é lado. E você fica falando assim, cara, nossa, eu preciso desse suplemento, nossa, eu preciso dessa roupa, eu preciso desse tênis. E quando você vai ver, cara, pô, você tem tudo aquilo já, você não precisa de mais nada, cara. É verdade. Você só quer comprar, às vezes, por conta do consumismo. Então, Concordo. tipo, eu acho que é a gente entender para qual sentido o nosso dinheiro, para qual finalidade que o nosso dinheiro faz sentido. Então, pô, o que me deixa feliz? Cara, eu gosto de viajar, eu gosto de ter tempo, eu gosto de viajar com a minha família, eu gosto de usar isso e aquilo. Agora, a maioria das pessoas, elas assim, cara, compra o carro que não gosta tanto, para agradar a pessoa que ela não gosta tanto também, que não tá nem aí para ela, que com certeza essa pessoa vai lembrar por muito mais tempo o elogio que você fez para ela do que do carro que você passou. Perfeito. As pessoas, elas gastam, cara, muito mais pensando em status do que utilidade. Às vezes é muito mais sentido para ela comprar um carro nacional completo do ano, que ela vai ter 5 anos de seguro e vai dar com muito mais conforto para a família dela do que o carro importado que vai quebrar, o cara vai gastar 50 pau para É só para mostrar para as pessoas que ela tá superior, né, cara? Se não vai te dar ROI, irmão, e aí tá tudo certo, que a gente é vendedor, às vezes a gente tem que fazer alguns investimentos financeiros em questão de acesso, relógio, carro, mas se não vai te dar ROI, vou comprar um iPhone parcelado em 18 vezes porque eu trocou a versão. Pelo amor de Deus, cara. Não faz sentido. Se você não é produtor de conteúdo, se você não trabalha com iPhone, cara, pra quê? É só pra você ferrar sua vida financeira, né? Então você entender pra qual finalidade que tem o dinheiro, né? Mas é muito... Eu vejo assim que as pessoas não fazem essas perguntas, né? Elas só vão. É o que você falou, só entra no flow e vai.
E é isso aí. Então, tipo, no final do dia, cara, a psicologia financeira, né? A psicologia do dinheiro impacta muito mais na quantidade de patrimônio que você vai ter do que a rentabilidade do investimento. Óbvio que a rentabilidade é extremamente importante, não deixe de ser dinheiro na poupança, pelo amor de Deus. Só que no final do dia, cara, eu tenho clientes que ganham 15 mil, 10 mil, que tem muito mais patrimônio do que clientes que ganham Loucura. 50, É 100k por loucura, mês, cara. entendeu? Loucura. Porque no final do dia o cara tá com a renda de 50k, 100k, mas o que sobra na última linha tá até no vermelho, entendeu? E se Uhum. você for ver, a maioria das pessoas tá ali, pô, atolado de parcela, com coisas que não precisam, acaba deixando do patrimônio. É, porque elas querem. Eu ouvi dizer já que as pessoas que estão nesse universo aí, por exemplo, eu tô ganhando 100, 120, 130 por mês, elas querem viver quem tá ganhando 1 milhão por mês, entendeu? Elas Elas querem querem. já se equiparar nesse Quer outro nível. antecipar. E é importante, cara. Por exemplo, a internet ela dá essa sensação que a gente tá sempre atrasado, né? Uhum. E por vezes também quase caí nessa falha. Por exemplo, cara, eu vejo, por exemplo, meus sócios hoje viajando para Europa 2, 3 vezes no ano. Uhum. Só, cara, eles têm um escritório há 17 anos. Não é ontem, né, cara? Não é ontem, cara. Então, tipo, para eles estarem lá, por exemplo, agora a gente tá montando um escritório depois de 4 meses que eu tô em São Paulo. Uhum. Já fui, porque você tá vendo que a gente ia montar, até por isso que eu fui um pouquinho antes. Mas meu sócio está em São Paulo há 5 anos. E só depois de 5 anos que veio o escritório. Ele até chorou Caramba, quando cara. pegou o escritório agora lá em São Paulo, pô, na Vila Olímpia, Lugar do lado da sensacional. Faria Lima, é o berço do mercado financeiro. Então, cara, você não olha o quanto que a pessoa penou Uhum. realmente para estar, tipo, viajando lá na Europa. Uhum. E você fala assim, cara, será que realmente eu preciso estar na Europa agora? Tipo, será que eu não tô antecipando etapa? É óbvio que, tipo, cara, se você tem condição, pô, vai lá e Vai, viaja. claro, claro. Mas muitas das vezes, cara, tipo, você tá querendo. E é aquilo, às vezes a gente tá ali no final do ano viajando com a nossa família na praia. Pô, a viagem que a gente programou, assim, cara, que legal, a viagem vai ser legal. Aí nós abrimos o celular, vimos o ciclano que a gente nem conhece, a Conhece, gente encontrou num evento que a gente é, começou a seguir. lá na Aí vi Suíça, a pessoa na Suíça, eu falei assim, cara, que merda, eu tô aqui na na praia, praia, e o cara lá na o cara Suíça. lá na E você Suíça. com a sua família lá, E aí o momento que você tinha sonhado, assim, cara, e aí agora já tem que concordo. comprar e parcelar a viagem pra Suíça. É bem Entendeu? isso. E tem que tomar muito cuidado com isso, viu, cara? Ô, Guilherme, deixa eu te falar uma coisa. Você não acredita, mas estamos chegando no final. Bora. Não, é bom demais. Se deixar, a gente fica aqui 3 horas. Mas eu gosto, cara. Eu gosto porque a gente Dois entrou. vendedores conversando. A gente entrou nesse assunto aqui. Eu gosto muito de falar sobre vida. Eu vejo que tudo que você falou conecta. E eu tenho uma pergunta para te fazer, que até pra gente chegando no nosso final, né? Eu sou um cara que eu gosto muito da sua rotina e gosto de tudo, mas uma pergunta que não quer calar, cara. Que momento lá do seu passado, eu sei que você falou muito sobre isso, mas eu quero que você traga agora a síntese, né? Que momento do seu passado foi uma virada de chave para você ter esse resultado que você tem hoje? Se você fosse falar assim, um único momento. Pô, eu acho que foi um momento de transição pro escritório, Uhum. para soluções de investimentos mesmo. Eu acho que a gente passa por pontos de inflexões na nossa vida, né? Então, meu primeiro ponto de inflexão foi, cara, quando eu vou sair da empresa da minha mãe Aham. e vou trabalhar no hospital. O segundo foi quando eu, cara, não aceito mais essa vida do hospital e vou trabalhar com vendas. Depois foi quando eu, assim, cara, não aguento mais essa vida de CLT e vou trabalhar no escritório. E todos esses momentos, cara, sempre vai ter alguém que fala assim, cara, não é o momento ideal, não é perfeito, não vai dar certo. Ah, tá bom no jeito que tá, pô, vai dar errado. Então, tipo, o que eu posso deixar de lição para as pessoas, cara, é que nunca você vai estar 100% preparado, nunca vai estar o cenário ideal, sabe, das Uhum. coisas. E no final do dia cabe você arregaçar as mangas e fazer acontecer, Isso sabe? aí. Você nunca sabe o quão forte você é até que você seja sua única opção. E como eu sempre fui minha única opção, cara, eu tenho que fazer dar certo. Eu fui para São Paulo agora, cara, foi uma outra jogada. E eu não posso voltar de lá sem dar certo, sabe? Eu tô levando esse peso para lá também. E Uhum. daqui uns 2, 3 anos quero gravar de novo esse podcast com você, Boa, cara. boa. Nós vamos Com a fazer isso. operação lá de novo rodando e tudo mais. Mas eu acho que o momento crucial foi indo pro escritório, cara. Justamente por conta de, cara, conversar com meu pai. Meu pai sempre foi CLT e tal, e sempre me apoiou e me apoia muito. É uma Legal. pessoa que, cara, se orgulha demais de mim, eu me orgulho demais dele. Pessoa que, cara, humildasse de tudo, enfim.
E ele fala assim, cara, você tá maluco? Você tá com 20 anos e você tá ali com um salário de 5, 6 mil. Fica de boa, né, Fica de cara? boa. E na época eu já ganhava o que ele ganhava, assim, sabe? Tipo, assim, Sim. cara. E você tem os benefícios do governo e tudo mais. Só que, cara, no final do dia a gente sempre vai entregar muito mais quando a gente não tem um teto, né? E quando a gente renova o nosso teto. Então, tipo, quando eu tinha aquela falsa sensação do fixo pingando todo mês ali, cara, o conforto, a estabilidade, a querelinha que o governo dá pra você. Uhum. Cara, eu chegava no meio do mês, batia minha meta e eu me acomodava. Eu dava muito menos do que eu poderia entregar, sabe? E eu sempre fui muito bom de fazer isso, cara. Me colocar intencionalmente em lugares desconfortáveis. Porque no final no dia da prova se torna muito mais fácil. Então eu gosto de treinar no horário mais difícil, eu gosto de acordar no horário mais difícil, eu gosto de treinar com a galera mais forte, eu gosto de deixar a rotina muito mais pesada, porque a hora que o desafio chegar, cara, vai ser muito mais fácil. Ah, não precisava ir 5 meses antes para São Paulo que eu fui, sem ter escritório, ficar trabalhando de café em café. Mas, cara, foi esse desconforto de não ter escritório, de estar tomando café, de estar atendendo na rua, de estar gastando sol, de estar tudo desregulado, que me deixou mais forte. E agora, quando tiver o escritório ali e tiver tudo no flow, Você já tá acostumado. já tô acostumado. Já Você tô com o negócio a sua mente já tá vivendo aquilo há muito tempo, né? Antes de ter a transição, né? Não deixa pra fazer, cara, a hora que o bicho pegar, sabe? Eu concordo. Antecipa isso antes. No final do dia vai valer muito mais a pena. Boa, boa. Guilherme, obrigado. Obrigado você. Cara, se deixar, cara. Se deixar, a gente vai aprender aqui. Se deixar, a gente vai embora. Obrigado você, velho, pela disponibilidade. Vem acompanhando aí o movimento teu. Do caramba aí. Tem um baita repertório em tudo que faz. Parece que tem a mão de ouro. Tudo que faz, o cara tem resultado. Pode ter Boa, certeza obrigado, que cara. a gente se inspira muito em você. Igualmente, Blend, cara. A gente comenta bastante. Igualmente. E é isso, cara, tipo, independente do que você faz, né, cara, tipo, tenta se conectar com pessoas boas exatamente, Guilherme. que vão te puxar pra cima e é isso aí. Boa, cara, boa, boa. Pessoal, esse foi o Guilherme Feriani. Obrigado mais uma vez. Cara, ó, eu vou só falar uma coisa, gente. Segue o cara. Como que é o arroba seu? Deixa o pessoal aí. Guilherme Feriani e nosso Instagram tá @soluções e investimentos. Lá a gente compartilha um pouquinho dos nossos bastidores, Maravilha, escritório, cara. finanças, educação financeira. Obrigado novamente. Valeu, Pedrão. Guilherme. Um prazer Tamo ter junto. agregado aqui pra tua audiência. Valeu, valeu, cara. Esse foi mais um episódio do Você Vem Sempre Aqui e nos vemos na próxima, pessoal. Um abraço.